Opa, vocês estão bom? Todo dia você passa por alguma coisa irritante, seja grande ou mínima. Por exemplo, às vezes você tropeça, ou às vezes você tá ouvindo uma música que você não quer ouvir, isso te irrita. Mas normalmente essas coisas são toleráveis. Mas mais do que alguma coisa que te irrita, é alguém que te irrita. Seja aquela pessoa que você não a suporta ver porque, poxa, ela é uma pessoa tão irritante em um nível que ela só fala dela mesma, ela nunca fala sobre alguma coisa que você gosta e mesmo assim tenta conversar com você ou tenta forçar uma amizade. Ou você só não tem nada a ver com aquela pessoa por vários motivos. Talvez vocês só não estejam na mesma página, mas isso não quer dizer que ela seja uma pessoa completamente irritante. Às vezes vocês só não gostam ou fazem as coisas parecidas e coisas que te agradam. Mas esses personagens que eu vou mostrar aqui são personagens completamente irritantes que praticamente ninguém tem nenhuma simpatia com eles. Então bora falar sobre alguns personagens insuportavelmente irritantes das animações. Laranja irritante. Bom, esse daqui é um dos reis quando se fala de irritação. O nome dele já diz laranja irritante. Ele é um dos personagens que foi criado pra ser irritante mesmo. Ele fica só fazendo coisas idiotas. Ele fica falando de um jeito irritante. Ele faz sons irritantes. E além disso, as coisas que ele faz são só chatas, monótonas e sem vontade. Mas só que aí que tá, ele foi feito pra ser assim. Então, apesar de ele ser muito irritante, toda a criação dele foi feita para ele ser irritante mesmo. Então, apesar de tudo, ele não é um personagem tão ruim quanto alguns outros que foram estragados, que eles eram personagens ok, mas só que eles ficaram tão irritantes que ninguém mais quer ver essa porcaria. Mas eu dou crédito para Laranja Irritante porque ele foi um dos personagens que eu mais detestei quando eu era menor. Sempre que passava essa coisa, eu via um pouco e eu ficava irritado. Era muito chato. E se eu não me engano, foi naquela época que tinha um monte de live action. A maioria dos live action da Cartoon Network era muito chato de se ver. Scooby-Doo. Scooby-Doo é um dos primeiros casos de personagens que meio que ganhou o ódio de uma comunidade. Todo mundo amava o Scooby-Doo, mas quando chegava no Scooby-Doo, ele era simplesmente insuportável. Ele sempre queria brigar com normalmente o fantasma, o monstro que aparecia. Ele falava tão rápido e falava as mesmas coisas sempre. Além de ele ter uma voz irritante. Mas bom, eu não achava ele o personagem mais irritante que eu já vi quando eu era criança. Mas curiosamente, sempre que tinha um Scooby-Doo, que tinha o Scooby-Doo, eu optava por não assistir. Por conta desse personagem. Eu acho que o problema dele é que ele venceu pelo cansaço. Os episódios de Scooby-Doo são bem repetitivos, eles seguem uma fórmula. Mas só que a fórmula que colocaram no Scooby-Doo é uma fórmula que não funciona. Então, repetir essa fórmula vez após vez, levando à exaustão, torna com que esse personagem seja ainda mais irritante do que ele foi planejado para ser. Ele foi feito provavelmente para ser um personagem fofo e identificável com as crianças, mas acabou que a maioria não gostou dele e não gosta até hoje. Tio Scooby! Olá, eu sou Scooby-Doo! Cabeça Pônei, Star vs as Forças do Mal. Esse daqui é um personagem secundário de Star vs as Forças do Mal,
Quando ela apareceu, ela era uma personagem meio obsessiva com a Star, sendo aquela personagem melhor amiga e também, sabe aquelas personagens menina malvada, snob? Mas apesar de tudo, ela não era tão irritante quando apareceu, já que não tinha mostrado muito dela. Ela apareceu por poucos episódios quando foi mostrado ela, se eu não me engano, na primeira temporada, mas a partir das próximas temporadas, ela foi ficando cada vez pior e pior. Mano, não é impossível fazer um personagem snob crescer, ter algum desenvolvimento, mas só que o arco dela é um arco estático. Ela não se desenvolve em nada. E ela continua sendo irritante demais. Ela é egoísta, super controladora, snob. Ela acha que ela é o centro do mundo. E poxa, ela poderia ser uma personagem melhor. Por exemplo, Emmett de The Wall House. Ela era uma personagem bem snob no começo, mas aí ela ganhou desenvolvimento e se tornou uma personagem muito amada. Mas o mesmo não aconteceu com a Cabeça Pônei. Então, ela só veio que se tornou um incômodo em cada episódio que ela aparece. Mas é um problema que Star vs as Forças do Mal sempre teve. Ele nunca dava muito holofote a personagens secundários. E a partir de algumas temporadas, a qualidade do programa começou a decair. Talvez porque eles queriam meio que agradar todo mundo, mas acabaram não agradando ninguém. Cartoon Boyzinho. Cartoon Boyzinho. Velma, especificamente da série Velma. Cara, essa personagem, poxa, eles estavam tentando fazer alguma coisa meio jovem, meio, sabe, jovem revoltado, que você deveria se identificar com ela, mas cara, eles, sabe, exageraram tanto, cara, deixaram ela tão caricata que ficou uma bosta. Ela fala de coisas vazias. Ela é uma personagem muito vazia. Ela fala tipo, nossa, os homens têm tantos privilégios. Tudo bem você fazer alguma crítica em relação a isso, mas faz uma crítica boa, faz alguma coisa que faça as pessoas pensarem. Não faça algo vazio, que não mostra nada, que só mostra que você é irritante. Tudo que ela acha que ela é certa em tudo que faz. E ela é muito hipócrita. E muitas vezes ela faz coisas que ela fala que repudia. Só que faz mesmo assim, sem peso na consciência, sem nada. Velma em si foi um grande erro que fizeram com Scooby-Doo. Além de ela não ser mais uma personagem inteligente, porque ela não é inteligente de verdade. Ela não faz nada realmente útil pra trama, tá ligado? Velma poderia ter sido muito melhor do que foi se seguisse uma linha mais investigativa, mas infelizmente eles optaram por ser adultos demais. Mas só que eles fizeram um adulto que nenhum adulto é, cara. Eu não sei porquê, os programas adultos têm tanto disso, de piadas com mortes banalizadas, falar de órgãos sexuais o tempo inteiro, falar palavrões, só pra parecer adulto, mas isso não é adulto. Isso só é um bando de pessoas tentando ser not safe for work. E fazer o que? Velma estragou completamente a própria animação. Os outros personagens também são mega estragados, mas eu só vou falar da Velma, que ela é a personagem mais irritante desse programa, porque ela realmente poderia falar de coisas importantes de uma forma realmente boa de falar, de uma forma que faça as pessoas pensarem,
de uma forma que realmente fique um clima de mistério, um clima mais sombrio, mas sem precisar de ficar apelando tanto para as pessoas fazerem post do Twitter ou tentarem odiar a série. Fazer o quê? Velma realmente deu uma bela estragada na personagem, mas espero que se tiver alguma outra animação que não é do mundo da Velma, que faça uma Velma melhor e os personagens melhores. Porra, ia ser do caralho se fizessem alguma nova temporada de Scooby-Doo que fosse parecida com Mistério S.A. Ia ser muito bom. E agora, um dos personagens que eu mais gostava quando eu era criança e que foi completamente estragado nas suas novas versões. Assim como Velma, Patrick era um personagem até que legal, mas por conta dos novos programas que foi introduzindo, ele foi virando um personagem irritante, maligno, egoísta e completamente burro, atrapalhado. Antes ele era só um burro inocente, mas agora ele virou um burro obsessor completamente maníaco. Tem episódios que ele faz coisas terríveis com Bob Esponja, com o Lula Molusco e com toda a finda do biquíni, e normalmente ele sai ileso, não acontece nada com ele. Cara, isso é uma pauta muito chata que eles colocaram na animação, porque porra, Bob Esponja era uma animação tão legal no seu início, mas com o passar das temporadas eles foram infantilizando cada vez mais o desenho. Não tem mais piadas que até os adultos poderiam rir. As aventuras do Bob Esponja se tornaram muito mais chatas e sem criatividade, e os personagens de Bob Esponja ficaram tão rasos. E eles foram caracterizados como uma persona muito elevada. Tipo, Bob Esponja era chorão, então vamos fazer ele chorar o tempo inteiro. Bob Esponja era alegre, então vamos fazer ele ficar alegre o tempo inteiro. O Patrick era burro, então vamos fazer ele ficar muito burro. O seu Siriguejo era ganancioso, vamos fazer ele ficar mais ganancioso ainda. O Lula Molusco era ranzinza, vamos fazer ele ficar mais ranzinza ainda. E todas as outras coisas, das personalidades deles, vamos jogar fora. Cara, Bob Esponja, em um certo ponto, acabou decaindo tanto. Se eu não me engano, tem umas pessoas que disseram que os novos episódios de Bob Esponja tem alguns que estão até que legais, mas eu ainda não tive tempo para assistir, então não vou opinar sobre. Mas a descaracterização que fizeram com esses personagens, e um dos principais, o Patrick, que é um dos personagens que mais aparecia, ficou tão horrenda. Se eu não me engano, eu tinha feito até uma série do Patrick, que era ainda até pior dos episódios que passavam naquela época do Bob Esponja. Ai, sei lá. Por algum motivo as pessoas gostam de fazer personagens irritantes e sem nenhuma personalidade a não ser essa. Seja para um público mais infantil, porque talvez eles gostam disso, eu não sei exatamente por que as crianças gostam desse tipo de personagem. Mas fazer o que? Mas mesmo assim, de vez em quando ainda temos personagens bons. Mas mesmo assim, normalmente eles são a exceção e que eles não precisam apelar para essas coisas. Mas e você? Tem algum personagem que você odiava, que achava muito irritante quando você assistiu alguma animação? Pode comentar aí embaixo se quiser. Mas por hoje vai ser só isso mesmo. Eu espero que você tenha um bom dia. Não esqueça de beber água e comer frutas. E tchau!